e eu quero desde já, junto com você, aumentar as nossas expectativas, porque certamente onde a igreja está reunida e a presença de Deus está, ali há coisas poderosas realizadas e feitas pela parte do Senhor, amém? Você está animado? Bom demais. Gente, vamos ficar em pé para iniciar essa conferência orando. Quero convidar você aí onde você estiver, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que juntos possamos orar ao Senhor e dedicar a Ele esse tempo que vamos ter aqui. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado porque a Sua boa mão tem estado sobre nós. Jesus, Tu és o nome que está acima de todo nome. Esses dias que nós preparamos tem a ver com o Senhor, tem a ver com seus eternos desígnios e propósitos. A nossa oração é que nesses dias o Senhor possa encontrar em nós corações quebrantados e contritos, e dessa forma encontre em nós um barro moldável de acordo com a sua vontade e propósito. Jesus, abençoa-nos com a sua boa mão. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Ilumina nosso entendimento. Fala conosco. Dá-nos respostas necessárias para que atravessemos esse tempo em louvor e em glória a Ti. Nós, ó Pai, dedicamos esses dias ao Senhor e clamamos que desde já o Senhor possa ministrar aos nossos corações, falar conosco, encher-nos de entendimento, graça e sabedoria, para que o Senhor seja honrado e glorificado em meio ao seu povo. Esse é o nosso desejo. Nós Te amamos, Jesus, e dedicamos ao Senhor tudo aquilo que vamos falar, tudo aquilo que vamos cantar, tudo aquilo que vamos ouvir, todas as expressões, gestos, que o Senhor seja exaltado, glorificado sobre todas as coisas. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes de sentar, quero convidar você a dar uma palavra de encorajamento para quem está do seu lado acerca desses dias. Vamos lá, solta uma palavra de encorajamento para o seu irmão que está do seu lado. Você que está nos acompanhando online, dê uma palavra de encorajamento no chat para todos aqueles que estão acompanhando a gente de todos os lugares do Brasil e do mundo. Quero deixar um abraço para toda a Onda Dura Online que está nos acompanhando. Hoje mesmo recebi uma mensagem do nosso irmão lá no Japão, que tem nos acompanhado, tem andado conosco, e de gente de tantas nações e cidades do Brasil. Que no nome de Jesus seja tempo proveitoso para todos nós. Amém? Pode se assentar. No ano passado, nós, devido à pandemia, decidimos não fazer a conferência, porque ainda não havíamos entendido muito bem o que estava acontecendo e não tínhamos muita clareza acerca do que estava acontecendo. Esse ano, por causa da pandemia, nós entendemos que deveríamos fazer a conferência. A conferência do ano passado trabalharia a temática Gênesis. E essa conferência estamos trabalhando a temática Aftermath. Fomos de Gênesis a Apocalipse em um ano, não é? Aftermath fala a respeito de resultado, fala a respeito do fim, fala a respeito do que sobrou. E durante esses 3 dias nós vamos buscar em Deus e na Sua palavra discernimento para todos nós entendermos o tempo que estamos vivendo
e sabermos que esse tempo não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, certamente o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e esse tempo tem sido utilizado e usado para a glória e para o louvor dEle, como todas as coisas. Para iniciarmos essa conferência, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que eu intitulei de chamados para estar com Ele. Fomos chamados para estarmos com Jesus. E para tal, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante. João, no seu Evangelho, não menciona e não fala tanto das parábolas contadas por Jesus. A maior ênfase de João era a respeito dos milagres operados por Jesus. Porém, em João capítulo 15, João faz uma vírgula, e nesse interlúdio, ele traz à tona essa parábola maravilhosa contada por Jesus, acerca da videira e dos ramos, explicando muito para nós acerca da dinâmica do nosso relacionamento com o Senhor e sobre o quanto devemos aprender sobre o trabalho de Deus como agricultor ao longo da nossa trajetória e da nossa caminhada com Ele. Jesus havia acabado de celebrar a Santa Ceia com seus discípulos, havia lavado seus pés, havia naquela ocasião falado a respeito da traição de Judas, havia também cantado hinos e louvado ao Pai junto com seus discípulos, e então ele se põe no caminho até o Getsêmani, para que ali pudesse ter um tempo de comunhão e oração com o Pai. E o texto dá a entender que nesse percurso até o Getsêmani, Jesus possivelmente se deparou com uma videira e trouxe esse ensinamento valioso do Evangelho de João capítulo 15, falando a respeito do quanto Deus tem trabalhado em nossas vidas e a respeito de qual é a verdadeira videira na qual eu e você devemos estar conectados. Dado essa introdução, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura junto comigo. João capítulo 15, versículo 1. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei.
permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho permanecido e obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Jesus, ele não conta essa parábola à toa, certamente. Havia um motivo profético pelo qual ele contaria essa palavra, e inclusive no momento em que contou. A videira era considerada Israel, a nação de Israel. Os judeus, em grande medida, se vangloriavam pelo fato de serem pertencentes ao povo de Deus, pelo simples fato de terem a descendência abrâmica. E o profeta Isaías mesmo, no capítulo 5, narra que Deus tratava Israel como uma videira. Porém, na vinda do Messias, quando ele veio recolher os frutos dessa videira, ele não encontrou frutos bons. Pelo contrário, ele encontrou uvas bravas e frutos amargos. Essa videira, ela não era uma videira que conseguiu por si só produzir os frutos esperados pelo Senhor. Porém, Deus envia o seu Filho, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo de Deus encarnado, para restaurar todas as coisas. E se Israel não teve êxito como videira, Jesus agora está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Como se dizendo, Israel era sombra daquilo que viria a acontecer em mim, de maneira plena e de maneira verdadeira, de maneira genuína. Jesus se coloca como a genuína videira, como a videira verdadeira, como aquela que pode de fato produzir frutos eternos e valiosos. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, capaz de transmitir vida para seus ramos, diferentemente de Israel. O fato desse povo ter nascido sobre os profetas, sobre os patriarcas, não deu a eles o êxito que eles esperavam ter, porque de fato a salvação de Deus, ela não é nacionalista, mas ela tem a ver com um desígnio e com uma vontade eterna. Jesus é a videira verdadeira e ele se apresenta como tal, dizendo de maneira clara a partir do texto que é ele que opera tudo e em todos. É ele que manda a seiva para os ramos. Não é o nacionalismo, não é o denominacionalismo, não são as nossas tradições ou culturas que podem produzir vida em nós. É somente Jesus, a videira verdadeira, que pode gerar vida em mim e em você. Nada humano, nada natural, nenhuma nação, nenhum elo sanguíneo, nenhum DNA é capaz de produzir em mim e em você vida, senão somente Jesus. Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira e que nós, aqueles que creem, somos os ramos. Quantos aqui creem em Jesus? Ele está falando sobre mim e sobre você. E ele está dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos dessa videira. A seiva que é sugada pelo Espírito vai até esses ramos, para que esses ramos possam produzir muito fruto. Porque a vontade do Pai revelada em Jesus e de maneira explícita, dita por Jesus em João capítulo 15, é que nós possamos dar muitos frutos, e frutos que permaneçam. Deus
tem um desígnio, ele tem um propósito, ele tem uma vontade, e ele é glorificado através dos frutos produzidos através dos ramos, que sou eu, que é você. Nós somos os ramos. O Pai é o agricultor. O Pai é o agricultor, o viticultor, que tem cuidado da sua videira, preservado e trabalhado na sua vide, para que a sua vide possa frutificar com qualidade e com quantidade. Amém? Deus é glorificado pelo fato de darmos muitos frutos. Quais são esses frutos? O Novo Testamento menciona pelo menos 3 tipos de fruto que um filho de Deus deve produzir por estar ligado a Deus. O primeiro fruto, nós podemos chamar de fruto do arrependimento. Ou seja, o resultado do Evangelho operado em mim e em você. Certamente, se cremos no Evangelho, devemos ter passado pelo arrependimento. E esse arrependimento precisa produzir e gerar em mim e em você um processo de santificação, até que nos encontremos com o Senhor e sejamos encontrados plenamente glorificados e transformados. Amém? Deus espera encontrar nos seus ramos, em mim e em você, frutos do arrependimento. O apóstolo Paulo vai falar à igreja da Galácia sobre o fruto do Espírito, manifestando assim também, que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, isso deve produzir fruto de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Deus espera encontrar em mim e em você esses frutos. O Novo Testamento também nos fala sobre o fruto dos discípulos. Qual é o fruto dos discípulos? Outros discípulos. Fruto da pregação do Evangelho. Fruto da obediência à comissão que foi nos dada. Portanto, só criando aqui um glossário para a gente começar, eu quero te localizar nessa parábola contada por Jesus, exemplificando e deixando evidente para mim e para você que Jesus é a videira verdadeira, ok? Que nós somos os ramos, ok? Que o Pai é o agricultor, não é o diabo que é o agricultor. Lembre disso, o Pai é o agricultor. E que Ele espera de mim e de você frutos, muitos frutos, frutos qualitativos e frutos quantitativos. Diante disso, a porção do texto que nós lemos conta pelo menos 3 níveis de frutificação, 3 níveis de relacionamento dos ramos com a videira, na qual eu quero abordar junto com você. O primeiro nível está explícito no verso 2, quando Jesus diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Enquanto eu estudava esse texto, que Deus colocou no meu coração, e depois vocês vão entender o motivo pelo qual Ele colocou no meu coração, eu fui para vários comentaristas, e alguns comentaristas entendem que esse texto, esse versículo em si, se trata necessariamente de uma corta. Cortar um ramo que não está frutificando. Porém, grande parte dos comentaristas, e eu diria pelo menos a maioria deles, deixa evidente a sua interpretação exegética e hermenêutica desse versículo, dizendo que na verdade esse primeiro ramo contado por Jesus, ele não é cortado, mas ele é remanejado, ele é levantado. A.W. Pink, um grande teólogo,
ele argumenta dizendo que a palavra usada por Jesus no grego é airo. E essa palavra, em outros momentos utilizadas por Jesus, também exemplifica e significa levantar, reposicionar, remanejar. E de fato eu concordo com a W. Pink e com outros teólogos, porque Jesus está dizendo que esse ramo está nele. E ele mesmo diz que aquele que vai até ele de forma alguma lançará fora. Então perceba que esse ramo tem relacionamento com a videira. Ele não está dando fruto, mas ele pertence à videira. E portanto, observando o texto a partir dessa ótica, nós percebemos que na verdade essa palavra utilizada por Jesus, airo, significa levantar, reposicionar, remanejar, colocar ela no devido lugar. Porque uma videira, uma parreira de uvas, os seus ramos começam a rastejar pelo chão, e por começar a rastejar pelo chão, eles são enlamados, e quando enlamados, isso impede que os raios solares entrem, e dessa forma possam dar saúde a esse ramo. E o resultado disso é que esse ramo, ele para de frutificar. E o pai, que é o agricultor, ele então reposiciona, ele recoloca, ele levanta esse ramo na posição certa, para que ele possa retornar a dar fruto. O que o agricultor faz? Ele joga fora aqueles que não dão fruto? Não. Ele misericordiosamente levanta, limpa, para que dessa forma esse ramo possa voltar a produzir frutos. Frutos quantitativos, frutos qualitativos. Como Deus levanta aquele que está caído? Como Deus levanta o ramo que deixou de frutificar? Como Deus levanta o ramo que não está fluindo em paz, alegria, benignidade, longanimidade? Como Deus levanta o ramo que parou de dar frutos do discipulado? Como Deus levanta o ramo que parou de produzir frutos de arrependimento? Sabe como Deus levanta? Através da disciplina. O escritor aos Hebreus nos fala que Deus é um pai que cuida dos seus filhos, e por cuidar de nós, Ele nos disciplina. Perceba, a disciplina tem a ver com os nossos erros, com as nossas faltas. A disciplina tem a ver com as nossas omissões. A disciplina tem a ver com as nossas comissões equivocadas. Deus, o agricultor, quando vê um ramo que não está frutificando, Ele disciplina esse ramo, usando de correção, usando de repreensão. E o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que por vezes Deus inclusive castiga, esperando que a dor física possa produzir nesse ramo, nesse filho, uma mudança de atitude e um retorno ao caminho da frutificação. O que eu quero deixar explicitado aqui é que talvez você seja esse ramo. Talvez você perdeu a alegria da sua salvação. Talvez você esteja enlamado de pecados. E é óbvio, todo pecador tem a tendência, como Davi, de condenar os outros pecadores até que ele perceba que na verdade ele é o maior pecador. Então talvez você se tornou esse tipo de pessoa que não tem mais longanimidade, que não tem mais paciência, que não tem mais benignidade. Talvez
Os frutos seus como discípulos fazem anos que já não são contados. E o que eu quero dizer a você diante disso é que você não é descartável. Amém? Que o Pai não simplesmente sai te cortando e te jogando fora. Não, pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, e encontrando em nós fraqueza, Ele se agacha, Ele levanta e Ele nos reposiciona para que novamente na estação certa possamos voltar a frutificar. Eu quero aqui crer junto com você, no nome de Jesus, que talvez essa conferência seja uma disciplina do Senhor na sua vida, seja um reposicionamento, um recolocamento do agricultor da sua vida, para que você como ramo possa novamente usufruir dos raios solares, usufruir da seiva, e novamente você possa retornar à alegria da sua salvação. O segundo nível de frutificação contado por Jesus em João capítulo 15 está no verso 2, na parte B do versículo, quando Jesus diz: e todo que dá fruto Ele poda. Repita comigo: todo aquele que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Uau! O que não dá fruto, o agricultor reposiciona. O que dá fruto, ele poda. Preste atenção nisso. Deus nos corrige quando fazemos algo errado, mas Ele também nos poda quando estamos fazendo algo certo. Nem toda dor é proveniente dos seus erros. Às vezes as dores são provenientes dos seus acertos. Nem toda perda é proveniente de tropeços. Às vezes as perdas são provenientes de um Deus que está te forjando para que você frutifique ainda mais, para que você ainda dê mais frutos. E eu digo isso porque existe uma má interpretação e um mau discernimento acerca das temporadas da nossa vida, e por vezes ficamos como Jó, sabe? Diante de Deus, perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? E ouvindo as pessoas ao nosso redor e elas dizendo: você está passando isso porque você pecou contra o Senhor. Você está passando por isso porque você é mau, Jó. Você está passando por isso porque você não teme ao Senhor. Deus está te castigando porque você pecou. E para quem conhece a história de Jó e o livro de Jó, sabe que ainda que obviamente como homem comum ele fosse pecador, ele não estava passando pelo que estava passando porque ele havia errado, mas ele estava passando pelo que estava passando porque ele havia acertado. E Deus tinha um futuro ainda mais glorioso para ele. Deus tinha um destino ainda mais glorioso para ele. E esse destino glorioso fica muito bem explicitado e expresso em Jó capítulo 42, quando Jó não apenas conta as bênçãos materiais que o Senhor dá a ele em dobro, mas principalmente quando Jó fala a respeito da verdadeira bênção que qualquer homem pode ter. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu te conheço de contigo andar. Estava bom antes, mas nada está tão bom que não possa melhorar, amém? Estava incrível antes, mas nada está tão incrível que Deus não possa aperfeiçoar. Se o ramo que não dá fruto, Deus reposiciona, Deus levanta. O ramo que dá fruto, Ele poda. E essa poda, ela muitas vezes parece castigo. Eu trouxe esse bonsai aqui,
que a minha esposa ganhou na multiplicação do grupo pequeno dela. É um bonsai memorável. Ela multiplicou seu grupo pequeno com outras mulheres e ela contou para mim toda a ilustração. As mulheres que estão aqui participaram disso, vão saber, né? Tem 3 lacinhos que representam cada uma das discípulas que ela formou e que multiplicaram esse grupo pequeno. E sabe, um bonsai, ele precisa ser podado. E antes de cortar, obviamente eu fui para a internet e descobri como que se poda um bonsai. E descobri algumas coisas que são bem esquisitas. Por exemplo, esses galhos grossos, aqui ó, eles precisam ser cortados. E quando a gente olha para isso, a gente pensa que isso é castigo. A gente pensa que isso é disciplina porque nós erramos. Quando as coisas estão dando errado, nós pensamos por vezes que estamos pagando porque fomos um mau crente, porque fomos um mau discípulo, porque de alguma forma falhamos com o Senhor. Eu quero dizer para você que não necessariamente. Não necessariamente. E como é importante o ramo que está sendo podado ter consciência de que ele está sendo podado. Porque certamente a maneira como você vai passar pela poda vai definir muito do teu relacionamento com o Senhor. Vai definir muito como você enxerga ao Senhor. Vai definir muito a sua doutrina, a sua fé. Vai definir muito o que você conhece de Deus e o que você não conhece dele. Porque certamente aqueles que conhecem ao Senhor, quando são podados, percebem que na verdade a poda do Senhor é um motivo para o glorificar, e não para se afastar, não para ficar abatido, mas como diria Paulo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 4, somos vasos pressionados de todos os lados, perplexidades a todo lado, mas o Senhor está nos forjando para que sejamos vasos de honra. E para isso precisamos interpretar a poda não como um castigo, mas como um cuidado de Deus. O Joshua, meu filho mais velho, ele, como qualquer pré-adolescente, é fissurado em Free Fire, Fortnite. E eu apoio pra caramba. Eu acho muito legal e jogo com ele quando eu posso. Mas eu e a Lari, nós percebemos que ele estava passando dos limites, e isso estava tirando a atenção dele na escola e assim por diante. E aí então eu e a Lari estávamos esperando um péssimo boletim na escola, porque ele estava bem avoado por conta dos jogos. E aí, certo dia ele veio todo feliz em casa e falou: pai, olha aqui meu boletim. Meu irmão, só notaça. Eu e a Lara estávamos preparando o castigo. E aí ele veio e mostrou o boletim, mostrou os resultados, mostrou os frutos dele. E só nota boa. E aí então nós olhamos para ele e falamos: de igual forma, a gente vai ter que diminuir o computador. Você não joga mais de segunda até sexta-feira, só final de semana. Por quê? Porque ele está sendo castigado? Não, porque ele está sendo podado. Não tem a ver com o erro dele,
tem a ver com o fato de eu, como pai, saber que Ele pode produzir muito mais frutos. Tem o fato de o Pai Celestial saber que você pode produzir muito mais frutos. Frutos de qualidade, frutos em quantidade. O agricultor, o Senhor, tem trabalhado durante essa pandemia nas nossas vidas, e eu não tenho dúvida disso. Mas você vai precisar aprender a diferenciar o que é disciplina e o que é a poda. Porque a disciplina exige de você pedido de perdão, confissão. Agora a poda exige de você perseverança, permanecer, não se abater, não duvidar, continuar crendo. Você precisa ter discernimento espiritual para discernir se aquilo que você está passando é disciplina do Senhor, ou se é cuidado de um Pai que tem olhado para cada um de nós e visto em nós muito mais potencial do que aqueles que temos produzido. Quando o agricultor vê um ramo que dá fruto, ele poda para que ele dê ainda mais frutos. A disciplina tem a ver com pecado, a poda tem a ver com virtude. A poda não é um mau sinal, a poda é um ótimo sinal. Para todos os amigos de Jó, a poda do Senhor parecia um mau sinal, mas Jó sabia, ainda que duvidando, que Deus estava cuidando dele. É necessário que você tenha discernimento nesses tempos, para que você consiga interpretar bem os momentos da sua vida e o momento das coisas ao seu redor, para que não confunda as estações e usufrua do momento certo de cada estação, porque a poda, ela é feita no momento certo, para que a colheita também venha no tempo certo. É necessário que você tenha discernimento, para que em meio à frutificação, você não seja abatido e entristecido, mas seja revigorado e animado no Senhor, sabendo que Ele tem te forjado e preparado para algo ainda mais glorioso. Eu posso ouvir um amém? O sofrimento não é sinônimo de erros necessariamente, às vezes é sinônimo de acerto. Jesus conta sobre uma terceira categoria de ramo, no verso 5, quando ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim. Repita comigo: permanecer. Permanecer. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A.W. Tozer, ele fala algo que eu acredito que tem muito a acrescentar acerca desse entendimento. Ele diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Deus não nasceu na era da tecnologia, a era da tecnologia nasceu em Deus. Deus não nasceu na era do imediatismo, a era do imediatismo nasceu em Deus. Talvez a narrativa de Gênesis te faça pensar que Deus criou tudo muito rápido, mas você nunca parou para pensar que Ele poderia ter criado tudo em um dia e não em 6?
Ele não criou tão rápido quanto poderia ter criado. Porque algo que nós percebemos na palavra de Deus é que Deus trabalha em nós através da ação do tempo. E a ação do tempo precisa vir acompanhado de mim, de você, de um constante permanecer. O que Jesus está dizendo é que o segredo para uma vida frutífera é permanecer em Cristo, é permanecer ligado, é não abandonar, é não virar as costas, mas é permanecer no dia da poda, permanecer no dia da disciplina, permanecer, consistentemente permanecer. Como pastor, eu já vi tantas pessoas extremamente talentosas que ficaram pelo caminho. E aliás, deixa eu te contar uma novidade sobre o corpo de Cristo. Muitos vão ficar pelo caminho. E se você não aprender a lidar com essa dor, você também vai ficar pelo caminho. E isso não tem a ver com falta de misericórdia, com falta de amor, com falta de compaixão, mas tem a ver com o trabalho do agricultor, tem a ver com o trabalho de Deus em nós. Portanto, Jesus, Ele não aponta para uma mega produção de frutos. A produção de frutos é resultado, é consequência, mas Ele aponta para aquilo que de fato eu e você devemos estar preocupados e ocupados diariamente. Ele aponta para o segredo da frutificação, que é permanecer. Olha que coisa louca, Jesus começa a parábola falando sobre frutos, falando sobre o Pai ser glorificado pelo fato de darmos muito fruto, mas de repente Ele faz uma virada dramática, e agora Ele fala apenas sobre permanecer, apenas sobre relacionamento, apenas sobre estar com Ele, apenas sobre perseverar. Não simplesmente faça mais por Jesus, mas aprenda a estar mais com Ele. Não coloque o seu coração nos frutos, coloque o seu coração na videira. Coloque o seu coração na videira, para que a videira possa produzir seiva, e você conectado a ela, aí sim possa dar frutos, e o Pai ser glorificado através da sua vida. Versículo 4, Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: estar em Cristo não é uma opção para o cristão. Deixa eu te falar algo que muitos de nós ignoram. Oração não é uma atividade da vida cristã, oração é a própria vida cristã. Se você não tem relacionamento com o Cristo, se você não tem relacionamento de oração com o Senhor, o seu cristianismo, ele é hipócrita, ele é falso, ele é performático, ele não é genuíno. Todo cristão precisa estar ligado à videira. No verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Só frutifica, fruto genuíno, quem está em Cristo. Amém? Só frutifica para a vida vindoura, para a glória eterna, quem está em Cristo. E não se iluda, frutificação não é follows de rede social. Frutificação não é aceitação e aplausos de algumas pessoas. Frutificação é aquilo que o Pai recebe como precioso quando passado pelo fogo e tido como pérola preciosa, nascida de uma santa motivação, de uma santa intenção. Só frutifica para a eternidade quem tem o coração conectado ao eterno. Só frutifica para a vida eterna quem tem uma ponte de conexão com a eternidade.
Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Só serão salvos aqueles que permanecem em Cristo. Aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. É sobre permanecer. É sobre continuar. É sobre ser perseguido, apedrejado, levantar e continuar pregando o Evangelho no mesmo lugar que você foi apedrejado. É sobre não desistir daquilo que você crê. E crê porque essa fé foi imputada pelo Senhor no seu coração. Aqueles que permanecem no Senhor não serão condenados, mas certamente serão salvos. Os verdadeiros discípulos permanecem em Cristo. Amém? É sobre permanecer. É sobre continuar. É sobre crer. Não é sobre clube gospel. Não é sobre favoritismo denominacional. Não é sobre vaidade, pecaminosidade, orgulho. É sobre ter relacionamento com o Senhor. É sobre ter relacionamento com aquele que pode nos salvar. É sobre estar com o coração conectado ao eterno. Novamente citando o verso 6, Jesus diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Percebam uma coisa: a falta de frutos não é o motivo para a condenação. Leia novamente o versículo 6. Versículo 6 está falando sobre condenação, diferentemente do versículo 2, que está falando sobre disciplina e sobre poda. O versículo 6 está falando sobre condenação, e a falta de frutos não é o motivo para a condenação, mas é a falta de comunhão que é o motivo para a condenação. A falta de relacionamento com Deus é o que nos torna condenáveis diante do Senhor. Porque Jesus morreu em um madeiro para abrir um novo e vivo caminho que nos conecta ao eterno. Jesus morreu no madeiro para que o véu do templo fosse rasgado e eu e você tivéssemos comunhão com o Senhor. Portanto, vida cristã é sobre ter comunhão com Deus. Vida cristã é sobre permanecer em Cristo. É sobre permanecer fincado na sua fé e nas suas convicções. Não viver baseado nas opiniões, nos achismos, nas condenações, nos apedrejamentos, sejam de religiosos ou sejam de pagãos. Mas é permanecer firme na sã doutrina e nos mandamentos do Senhor. Aquilo que nos condenará na eternidade não é a ausência de frutos, mas é a ausência de comunhão. Lembra daqueles que Jesus diz que chegarão nos últimos dias e dirão a Ele: Senhor, Senhor, nós fizemos e acontecemos em Teu nome, expulsamos demônios, realizamos milagres. E Jesus olha para eles e diz: eu não os conheço. Porque não é a respeito de dar frutos, é a respeito de conhecer, é a respeito de relacionamento, é a respeito de estar em Cristo, de estar conectado a Ele. Se alguém não estiver em Cristo, sofrerá diversas consequências. No verso 6 fica explícito, quando Jesus diz que ele será lançado fora. Perceba, não é um ramo conectado à videira, é um galho que não está conectado à videira. Esse é lançado fora, ele secará, e ele será lançado por fim ao fogo. Portanto,
Jesus está falando sobre disciplina, sobre poda, sobre relacionamento, sobre juízo. E diante disso, eu quero dizer algo a você. Se tem algo que esse tempo de pandemia deveria estar ensinando aos cristãos, é permanecer. Eu lembro que no começo da pandemia, na nossa igreja, Onda Dura Global, eu falei para quem pôde escutar, que esse tempo de pandemia seria como um fogo, que queimaria a palha, o feno, aquilo que não é precioso, mas refinaria o ouro, as pedras preciosas. E eu creio, de verdade, que Deus tem refinado muitos de nós no nosso meio. Mas também eu sei que muita palha, muito feno, muita madeira tem sido queimada. A pergunta que fica é: quem é você? Como tem sido esse tempo da sua vida? De um tempo para cá, eu tenho passado por tempos de extrema poda. De extrema poda. Muita gente me procura perguntando: Lipão, você está bem? E são raras ocasiões em que eu me encontro abatido, apesar de haver elas. Mas eu tenho plena convicção e consciência de que Deus está podando a nossa igreja para que ela dê ainda mais fruto. Eu tenho convicção e certeza que Deus está podando muito entre nós, para que nós possamos dar ainda mais fruto. Porque não tem a ver com erros, tem a ver com acertos. Tem a ver com os propósitos de Deus sobre mim e sobre você. Diante disso, antes de orar, encerrar, eu quero citar o meu queridinho Charles Spurgeon. Ele diz algo que fala muito ao meu coração. Ele fala o seguinte: há alguns anos recebi ordens do meu mestre de ficar a postos aos pés da cruz até que ele volte. Ele ainda não voltou. Pretendo permanecer ali até que ele venha. É isso. Eu recebi ordens do meu mestre de estar aos pés da cruz. Eu quero estar ali até que ele venha. Até que ele venha. Seja sendo disciplinado, seja sendo podado, eu quero permanecer. Quero encarar a disciplina do Senhor com alegria, por saber que Deus, como Pai, tem me amado. E quero encarar a poda do Senhor com maior alegria, por saber que Deus tem algo ainda maior e glorioso preparado para mim. E que no nome de Jesus, você seja essa pessoa. Amém. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar enfaticamente sobre aqueles que têm passado por um período de poda. E isso tem sido expresso no seu casamento, nos seus relacionamentos, talvez ministério. Sabe, se você percebe que é óbvio, você é pecador, você erra, mas percebe que não se trata dos seus erros, mas se trata da sua paixão por Jesus, do seu amor por Jesus, e você se vê sofrendo dores de poda, e muitas vezes se questionando, dizendo: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu tenho frutificado tanto para você,
eu tenho tido relacionamento com você, eu tenho permanecido, eu tenho perseverado, tenho lutado contra o pecado, tenho lutado pela santidade. Por que isso está acontecendo comigo? Se você é essa pessoa que se percebe passando por um período de poda, eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Como eu já falei, eu estou em pé aqui. E eu quero orar não por você, eu quero orar por nós, para que o Senhor possa preservar-nos e nos dar discernimento do que Ele está fazendo na nossa vida, como base no seu amor. Quero convidar a igreja que está sentada, estender a mão em direção a esses irmãos que estão em pé, como manifestação de misericórdia, de apoio, e vamos juntos orar por eles. Eu quero convidar você a não orar de maneira genérica. Possivelmente alguém que está em pé perto de você, alguém que você conheça. Então ore especificamente por essa pessoa, sabe? Estenda as mãos em direção a ele e ela, e ore especificamente, fale o nome dele e dela, coloque ele e ela diante do Senhor. Se você que também está nos acompanhando online, tem percebido, se passado por um tempo de poda, quero convidar você a se manifestar no chat dizendo: eu estou sendo podado pelo Senhor, para que também possamos, através da internet, estar orando por você. Vamos orar? Senhor, nós clamamos sua graça e misericórdia sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Confiamos em Ti, Pai, e sabemos que fomos chamados, separados pelo Senhor para pertencer a Ti, para estar conectado, ligado ao Senhor, e é isso que temos feito até aqui. Mas, Senhor, diante de tantas adversidades, por vezes nós nos questionamos o que está acontecendo conosco, e nesse momento nós clamamos: traz discernimento sobre nós. Espírito Santo de Deus, dá-nos clareza, faça-nos perceber a sua boa mão podando-nos e preparando-nos para algo glorioso, reservado e preparado pelo Senhor. Espírito Santo, reveste o teu povo de bom ânimo, de alegria, reveste-os, ó Pai, de esperança e de fé, para que no nome santo de Jesus possamos suportar as dores da poda com esperança, com alegria, ao saber que o Senhor tem um bom depósito preparado e reservado para cada um de nós. Abençoa, Pai, a cada um de nós, e nos dá bom ânimo para suportarmos essa temporada de poda. Clamamos e pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.